Olá, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o Davi. É o seguinte, meus nobres e queridos irmãos, como eu prometi no vídeo de mais cedo, eu faria um vídeo mostrando o e-mail que eu recebi do Banco Rendimento. Que banco é esse, Davi? Ele é um banco que a maioria dos criadores de conteúdo, tem canal aqui, usa para receber, para converter o dinheiro, né, de dólar para real. É um banco muito bom, ele cobra uma taxa pequena, né? E inclusive se você não tem, se você está pensando em fazer um canal, página, essas coisas, eu recomendo muito esse Banco Rendimento. Tem vídeos aí no YouTube muito simples, né, de você ver como faz a sua conta, como é o cadastro. É bem simples mesmo, você vai conseguir fazer até com uma contazinha, né, uma conta poupança, você consegue na Caixa mesmo. Você consegue, qualquer banco, você consegue vincular aqui com ele, né? Porque ele é o banco que faz essa transferência, já que o Google paga em dólar. Eu recebi um e-mail deles porque é bem interessante essa questão para você entender o que é que está acontecendo no mundo, né? O banco já começa a explicar, né, as mudanças que vai ter agora, ó. Mercado, retrospectiva do dólar, comportamento e influências no último mês. São dois os principais fatores que vêm causando volatilidade na taxa de câmbio, né? Então eu estou explicando aqui o que é que vai acontecer. Vamos lá, antes da gente começar, lembra daquele vídeo que a gente fez falando sobre o grande reset? Não só nós, vários canais fizeram também, né? Que ia haver um grande reset, porque estava acontecendo mais ou menos o efeito Roma, né? Quando Roma se expandiu, conquistou tudo que tinha que conquistar, quando criou-se inclusive o ditado que todas as estradas levavam a Roma, Roma começou a decair, porque ela sempre viveu assim, conquistando e conquistando e aumentando o seu reino. Quando ela conquistou tudo que tinha para conquistar, aí começou a decadência. Então, a mesma coisa tem acontecido com esses multibilionários. A gente foi acostumado, né, a acreditar que o Brasil deve aos Estados Unidos. Olha, a gente deve muito aos americanos, e na verdade não. Nós sabemos que o grande sistema, ele pertence a 13 famílias, acredite você ou não. Por exemplo, quando as pessoas dizem, quem conquistou esses direitos hoje de liberdade, de igualdade foi a esquerda. Não, na verdade foram os anarquistas. E esses anarquistas quem são? São multibilionários que vêm desde as antiguidades, desde muito antes de Salomão até, né? Eles vêm mexendo aí nos costumes da humanidade, implementando os seus próprios costumes a quem eles servem. Tudo sempre teve misturado, religião, né? O pessoal diz, religião e política não se mistura. Sempre se misturaram, sempre andaram juntas. O poder é dado, inclusive, né? Ele fez até essa proposta ao próprio Cristo. Olha, me adora que eu te dou tudo isso. Tudo é meu, eu me apoderei de tudo e eu posso te dar. E Deus disse, você não é dono de nada, né? Ele se apoderou. Ele é o bandido, né, que se apoderou do que não é dele e usa como se fosse, mas não é. E infelizmente ele dá a um certo preço àqueles que também trabalham na causa dele próprio. E esses são as 13 famílias. Quando você observa, por exemplo, a pirâmide, né, que já disseram que foi um grupo extinto, né, dos iluminados e tal. Nem vou entrar também para que não fique aquele link chato da Wikipédia aí, falando que é um grupo extinto. Eu só faço uma pergunta, se foi de fato extinto, o que é que o símbolo maior deles está fazendo na principal moeda do mundo até os dias de hoje, né? Enfim. Então, essas 13 famílias, que é tido como uma teoria, mas se você procurar a árvore genealógica das empresas, você vai ver que não é tão teoria assim. Existem grandes grupos, né, que de fato são donos de todas as empresas e os grandes grupos. Então eles, né, são os verdadeiros donos do dinheiro. Eles se apoderaram das principais fontes de renda dos países pelo mundo afora e, sendo assim, eles não precisam nem trabalhar. Você paga a sua conta de energia aqui no Brasil, o dinheiro chega na mão deles. Você paga a água em outro país, o dinheiro chega na mão deles. E esses são, né, exemplos de serviços que você não paga porque quer, mas você paga porque necessita, né? Então a ideia de que você acreditasse que deve aos Estados Unidos, ela começa a cair por terra a partir do momento que você tem a informação verdadeira. Então veja só, nessa simples nota aqui do Banco Rendimento, vamos lá, primeiro motivo, né, o principal motivo. Nos Estados Unidos, com investidores à espera do Congresso em relação ao aumento do teto da dívida pública, o receio é que o país dê um calote, caso os líderes não cheguem a um acordo. Quem são esses investidores? São justamente eles. As 13 famílias que dominam os grandes grupos financeiros, os 3 maiores blocos que detêm, que controlam outros grandes grupos que a gente conhece, como Nestlé, por exemplo, né? Estão tudo no meio disso.
Então esses tais investidores colocam assim, porque fica mais bonito, investidores, olha, pessoas que, né, têm uma visão de negócio, mas não é pessoas simples, são esses grandes grupos, né? Eles não vão colocar um dinheiro, um centavo que seja, né, desse dinheiro que vai para a mão deles, do próprio povo, ele não vai retornar, porque é isso, a gente entrega o bolo para receber uma pequena fatia, as migalhas que caem desse bolo quando eles estão mordendo. E mesmo essas migalhas eles ameaçam atirar se você não continuar, né, implementando o que eles querem, avançando na agenda liberal e etc, etc. Vai entendendo como é que é a coisa devagarzinho, tá certo, família? Mais que isso a gente hoje não pode fazer, né? O aumento da dívida permite que o governo capte mais recursos via venda de títulos públicos. Outro ponto de atenção é a expectativa para a próxima decisão do Fed, né? FED, o Banco Central Americano. Vamos lá. A gente acabou de ouvir, olha como é que não começa a fazer sentido. Os Estados Unidos estão devendo, certo? E aí ele deve a quem? Ao Banco Central Americano? Como é que eu sou americano e devo a mim mesmo? Se é dos Estados Unidos, então os Estados Unidos é o dono. O dinheiro que tem lá, por regra, teria que ser deles próprio. Então como é que ele deve a ele mesmo? Porque as 13 famílias nunca tiveram nacionalidade. O banco pode ter a sua central lá e se chamar, né, se autoproclamar de americano, mas de americano ele não tem nada, porque os próprios americanos devem. Você está entendendo onde eu quero chegar, meu irmão? Se fosse de fato deles, né, fosse um banco americano, pertenceria aos americanos, aos Estados Unidos. Mas o próprio Estados Unidos está com aquilo na mão porque deve a eles. Então não é americano, simplesmente tem uma sede lá. Então preste atenção. Onde a maioria das apostas estão no fim do ciclo de aumento da taxa, mantendo a taxa entre 5% e 5,25%. Então esse é o problema dos Estados Unidos. Eles estão mesmo, de fato, com a corda no pescoço. Há o risco de calote, porque a dívida está superando os PIBs. No Brasil já se fala em passar de 80%, e com o Lula aí no governo, não vai demorar muito, 1 ou 2 anos deve chegar aos 100% ou mais também da dívida, com risco de calote. Ou seja, tudo que a gente produz não dá conta de pagar o juro. A gente já sabe, né, que o dinheiro que se gera em números ele é muito maior do que a riqueza real do próprio planeta. Então esses homens, na prática, essas 13 famílias, esses grandes grupos financeiros, ele tem nos computadores muito mais dinheiro do que todo o planeta pode gerar. A questão é essa. Aí você pergunta para que tanto? Porque só assim você pode de fato ir moldando o mundo todo à tua vontade. Por isso é que você escuta falar em governo global, né, em organizações com poder e jurisprudência para mandar em qualquer parte do planeta, né, independente do que o próprio governo ou parlamento queira, né, tá se moldando a isso. Por quê? Porque cada vez o dinheiro se concentra mais na mão deles. E aí se você deve tudo, né, que a gente já vai entrar no Brasil, eu não preciso nem explicar, a própria nota explica. No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o marco fiscal, o arcabouço. Esse novo arcabouço mantém uma dependência das receitas geradas e não promove contenção de dispêndios imediatos, também permitindo que haja um reajuste real em cima de uma base já ditada pela PEC de transição. As perspectivas com relação à dívida PIB seguem ascendentes, ou seja, aumento, né? Vai aumentar. Mesmo nas perspectivas otimistas do governo, com um patamar que muito em breve alcançará 80% do PIB. Quer dizer, sendo otimista, né, indo na onda de quem está administrando, ou seja, o governo, nós vamos alcançar 80% do PIB, tá certo? Ou seja, a cada 10 reais que você pegar, 8 já são de dívida. Você só vai poder comprar o que 2 reais compra. É por isso que as coisas são tão caras no Brasil. Você pega um carro e diz, nossa, mas esse carro aqui é vendido nos Estados Unidos por, bem fazendo a conta burra, 20 mil reais. Porque aqui no Brasil ele custa 200 mil. Porque a cada 10 reais que você pagou, 8 você já devia ao sistema. Então o poder aquisitivo dos teus 10 reais, na verdade, é de 2 apenas. Eu explico isso aqui incansavelmente desde 2014, mas tem gente que não entende. Aí veja, agora o texto segue para o Senado, onde deverá tramitar ao longo do próximo mês, passando os holofotes para o presidente da casa e seu partido. Pronto. Aqui é a parte que interessa para a gente da nota. É por isso, meus irmãos, que Enéas é tão atacado a sua memória ainda hoje, depois de falecido, porque o que ele falou foi dos problemas reais. Ele fez uma análise do fato, não das distrações, mas do fato que nos mantém pobres. Enquanto o pessoal fica falando de petrolão, salário de político, salário de juiz, que isso é mixaria comparado ao que é oficial. Entende? Isso é mixaria mesmo, meus irmãos. Você acha caro o que a gente paga pro Supremo? Eu acho caro.
Mas isso é uma mixaria. Nós poderíamos pagar 10 ou 20 vezes mais se não tivesse esse sangramento dos nossos recursos. A gente pagaria e viveria muito bem. Adriano Benayon, que seria o nosso ministro da Economia, se Enéas tivesse sido eleito, um cientista econômico, ele disse o seguinte, que ainda que chegasse alguém e pagasse toda a dívida do país, nós deveríamos de novo em pouco tempo. Por quê? Porque existe todo um mecanismo, todo um sistema montado para que essa dívida só aumente, ela cresça. Então, independentemente de você pagar ou não, ela vai seguir crescendo pela forma como a coisa está armada. Isso é que não te explicam, isso é que não querem que você saiba. Por isso é que Enéas dizia em alto e bom som que era preciso romper imediatamente com esse sistema internacional. Para finalizar, vou deixar o próprio Dr. Batista Vidal explicando um pouco a vocês, meus irmãos. E já peço de antemão que você valorize o nosso conteúdo, meus irmãos. O canal está perto de desaparecer, a coisa está muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. E eu não quero que o sorteio da Cristine, né, do nosso Astra, para quem comprou o produto, seja a última coisa que a gente faça nesse canal. Tá certo, meus irmãos? Então eu peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas. Se você ainda também não está participando, participe, você vai ajudar o canal com isso também, tá certo? Inclusive para a gente fazer esse sorteio mais rápido, que o que está faltando agora é bater a meta, tá certo? Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fique aí com o nosso querido e saudoso Dr. Adriano Benayon. Fui! Então, nós estamos, como brasileiros, quase assim na condição daquela coisa que os ecologistas chamam de espécie ameaçada, porque o Brasil está sendo desintegrado como nação a partir da situação econômica, política, social, cultural, tudo que está sendo plantado no Brasil, que não vem de nós, vem do poder mundial, poder imperial anglo-americano, que comanda muita gente aqui. Então, muita gente aqui que vem detonando com o Brasil serve a esses interesses. Essa é a maior corrupção de todas. Não é uma corrupção que eu chamo de mega corrupção, muito maior do que essa que a mídia que tem aqui no Brasil, que é toda também vendida, controlada, anuncia, mostra, aponta, usa de forma sensacionalista até contra os interesses do Brasil, porque não há nada mais corrupto do que essa própria mídia, que é completamente vendida, comprada por interesses de grandes grupos financeiros mundiais, transnacionais. Bem, então o que está acontecendo com o povo brasileiro? Então, essa situação começou a ser acentuada a partir do golpe que derrubou o presidente Getúlio Vargas em 54, ocasião em que foram dados privilégios inacreditáveis para as empresas multinacionais ou transnacionais, que é a mesma coisa, e vejam só que coisa incrível. Essas empresas que já vendiam, que já dominavam mercados pelo mundo inteiro, a maioria desses mercados, lá naqueles países chamados desenvolvidos, cada um deles, às vezes, tinha um mercado 50 vezes maior que o do Brasil, no mínimo 20 vezes, vários países desses. Então, essas empresas que já tinham tal poder econômico mundial foram convidadas a vir para o Brasil, e não apenas convidadas, mas oferecendo-lhes, dando-lhes privilégios, vantagens que não dá tempo aqui de descrever, inacreditáveis. Então, elas nem precisavam disso tudo para dominar o mercado brasileiro. Aí dominaram, é claro. Com isso, a indústria nacional que tinha sido formada ao longo da primeira metade do século XX foi sendo completamente desnacionalizada. O que faltou disso foi acabado já nos anos 90, nos mandatos dos governos chamados tucanos, o FHC, né? E com o Collor preparando a coisa antes. Ou seja, mas a cada momento, desde 54, o Brasil foi envolvido no modelo dependente, dependência financeira e tecnológica. Alguma coisa ainda ficou sendo feita, alguma coisa
criada na época Vargas e que depois alguns dos governos militares continuaram em parte, ou seja, criando empresas estatais poderosas, isso aí conviveu com aquela entrega do mercado que eu estava falando e foi criando essa situação em que o Brasil cada vez mais foi perdendo a sua industrialização. Hoje o Brasil é um país praticamente desindustrializado. A única coisa que aumenta no produto do Brasil é a extração de minérios, petróleo, minério de ferro, em quantidades absolutamente incríveis, deixando no Brasil somente buracos. A agricultura serve só ao exterior, ao estrangeiro. 50% das terras usadas na agricultura no Brasil são com a soja, que é quase que inteiramente exportada sem processamento ao exterior, estragando o solo brasileiro, usando quantidades enormes de água, poluindo, empobrecendo os solos com os fertilizantes químicos, agrotóxicos, ou seja, poluindo o Brasil inteiro para exportar produtos de baixíssimo valor agregado. Então, o Brasil, por exemplo, é retirado do Brasil o nióbio, transformado em chapas de ferro nióbio, a um preço absolutamente ridículo, que vai ser usado em produtos estratégicos de altíssimo valor no exterior. Ou seja, quando o Brasil está importando um Boeing, um avião qualquer aí, dos Estados Unidos ou de qualquer país aí do exterior que ficou industrializado e com autonomia tecnológica, você paga numa turbina de um avião, por exemplo, ou num componente para um míssil que vai tentar lançar num projeto espacial, satélite, qualquer coisa, você vai pagar um preço 100 vezes superior por aquela matéria-prima que o Brasil exportou. Aí o presidente Vargas ele tinha uma noção boa disso. Quando ele era estudante ainda, ou recém-formado em Direito, ele fez um discurso em que ele já falava isso, que é absurdo, porque naquela época o Brasil estava bem desindustrializado. Isso aí ocorreu nos anos 20 do século passado, esse discurso do Getúlio, que o Brasil, como é que pode? Ele exporta uma matéria-prima para receber de volta industrializada aquela mesma que ele exportou, né? Mas claro que o Getúlio acabou não segurando a barra, ele não teve, talvez, ele tinha boa noção do interesse nacional, mas ele no final da vida ele andou fraquejando e se deixou envolver pela armação de um golpe patrocinado do exterior e foi derrubado. Quer dizer, acabou, porque ele também não era um líder revolucionário, não era muito de briga, né? Então, com isso... Bom, então o Brasil entrou nesse destino realmente lamentável. Então, quando hoje a situação... Quando tudo isso está refletindo agora, e que o povo brasileiro vai ter que se preparar para deterioração ainda maior nas suas condições de vida, porque a eletricidade que já dobrou de preço desde que foi privatizada na época do maior entreguista que o Brasil já sofreu, que foi o FHC. Daquela época para hoje, o preço da eletricidade já aumentou 100% em termos reais. E está aumentando agora de novo mais uns 30% e por aí vai. O transporte, a infraestrutura ficou toda errada, o Brasil não tem uma infraestrutura digna de nada, então mesmo que o salário mínimo tenha aumentado, a qualidade de vida e o poder aquisitivo disso vai diminuir, já está diminuindo e vai diminuir mais. E as condições de vida do povo brasileiro não podem mais ser sustentadas somente com os Bolsa Família e essas coisas todas, como a gente sabe. Muito bem, então
o que é que está vendo? Bom, o povo está culpando muito a atual presidente, mas ela não é culpada nem de 5% disso tudo. Apenas ela mantém isso e até deixa agravar, porque ela também está dominada aí pelo sistema. Mas o que acontece é isso, é um processo continuado de deterioração e que vai se agravar muito. Agora nós temos também uma certa crise mundial, só a China e mais um ou outro país que não se deixou subjugar pelo Império Mundial e que ainda cresce, porque os próprios Estados Unidos e a Europa Ocidental, onde quase só há satélites do poder anglo-americano, que seja a Inglaterra e Estados Unidos. Então, a crise mundial é séria. A própria China está consciente de que vai ter que diminuir o seu altíssimo ritmo de crescimento econômico. Então, o Brasil, que é um país que está dependendo muito da exportação de commodities, ele vai continuar tendo, quer dizer, vai ver aumentados os seus problemas econômicos. As reservas já estão começando a diminuir bastante, as reservas em moeda estrangeira, o déficit nas transações correntes com o exterior já chegou ao recorde de 90 bilhões de dólares em 2014, só vem aumentando. Então, o Brasil está entrando num momento em que todas aquelas coisas que foram instituídas nas leis e na política econômica em detrimento do Brasil estão fazendo agora aparecer os seus efeitos de forma mais grave e com tendência disso ser acelerado. Então, esse sistema corrupto, dominado do exterior, do poder financeiro mundial, que pauta a nossa mídia, então ela está usando essa crise e também a corrupção que houve na Petrobras, está usando isso não com o objetivo de eliminar a corrupção, porque eles são os donos da mega corrupção, não tem interesse nisso. Então estão usando isso, mais uma vez, contra o Brasil. Ou seja, em vez de punir exemplarmente os que cometeram essas fraudes na Petrobras e as empreiteiras que foram beneficiadas com os contratos que estão sendo questionados, isso aí deve ser motivo de limpar a Petrobras e também de punir os executivos das empreiteiras responsáveis por isso. Mas tem que preservar a Petrobras, que é o último grande patrimônio que o Estado brasileiro tem na produção, e também as empreiteiras que são de capital nacional. Isso é um último reduto do capital nacional, que gera empregos qualificados, não apenas nos serviços de construção, mas em N outras indústrias que eles desenvolveram com elevada tecnologia, inclusive indispensável para o pouco que o Brasil está fazendo e investindo na área estratégica da defesa. Então, é por isso que essa mídia corrupta é o chamado GAF, né? Que é Globo, Abril, que é a editora dona da Veja, né? F de Folha de São Paulo e E de Estado de São Paulo. É Globo, Abril, quer dizer, Veja, etc. Folha, Estado de São Paulo. É o GAF. Então, o que o GAF e tudo mais está fazendo aí é tentar industrializar em proveito de seus patrões estrangeiros, concentradores, agiotas financeiros mundiais, contra o Brasil, ou seja, acabar com a empresa estatal que explorou o petróleo no Brasil quando os trusts, os cartéis mundiais do petróleo diziam que não havia petróleo no Brasil. Então desenvolveu uma indústria que era indispensável para o Brasil, desenvolveu quadros técnicos fantásticos que descobriram
o petróleo aí da plataforma continental e depois o da camada do pré-sal, que exigiu tecnologia avançadíssima desenvolvida no Brasil. Então eles querem acabar com isso e querem acabar com as empreiteiras nacionais. Então esse escândalo todo que estão fazendo aí, e que é uma sem-vergonhice, inclusive baseado nas tais delações premiadas, um país que tem autonomia e que tem estruturas, ele não precisa de premiar os corruptos e os delatores. Ele investiga, ele não precisa que o delator, que está fazendo, na realidade, esse serviço sujo, com as finalidades que eu resumi, não precisa que esse delator fique apontando outros e coisas. O próprio Estado, a própria Polícia Federal, tem que ter condições de investigar isso. Tem que fazer na China, por exemplo, houve lá a corrupção, eles executaram simplesmente o corruptor, mas não acabaram com nada. Quer dizer, eu não vou dizer que deve-se executá-los, né? Mas puni-los severamente, exemplarmente. Agora, o que está havendo aí é uma desvirtuação como tudo, quer dizer, está sendo usada uma corrupção que é implantada pelo próprio sistema, e foram eles que meteram gente nada confiável lá dentro da Petrobras e criaram a tal Agência Nacional do Petróleo, cheia de agentes estrangeiros, desde a época do FHC. Então, isso aí é uma síntese da realidade. Em outra ocasião, eu gostaria de dar um papo aí a respeito da, da ilegitimidade deste sistema jurídico e constitucional que está aí, que só tem coisa, quase tudo em detrimento do Brasil. E o que é a favor do Brasil, um pouquinho, não é respeitado.